Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Valor, o podcast da Apsis Consultoria, no qual trazemos assuntos relevantes que agregam valor para a sua empresa. Eu sou Pedro Guzmão, diretor da área de fusões e aquisições. Estou hoje aqui com o João Chaubet, nosso Head de Inovação. Sejam bem-vindos. E hoje vamos falar um pouco sobre fusões e aquisições com foco nos principais problemas, nas principais dificuldades de você concretizar uma transação. E para isso nós estamos aqui com uma convidada mais que especial, a advogada Nathalie Witt, que tem mais de 18 anos de experiência na área de fusões e aquisições. Ela é especialista em direito societário, em fusões e aquisições, especialmente para o setor de tecnologia. Além disso, a Nathalie ela é investidora, mentora de startups, ganhadora do Startup Awards, que é um grande prêmio do mercado de empreendedorismo no Brasil. E ela ganhou esse prêmio na área de assessoria jurídica, melhor assessoria jurídica de fusões e aquisições em 2016. Nathalie, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada pelo convite aí. Obrigada mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. Nathalie, conta um pouquinho para a gente da tua história, especialmente de como você chegou nessa área de fusões e aquisições, nessa área de startups. Bom, eu falo que é mais de 18 anos, porque eu ainda vou fazer 20 anos, né? Então, ano que vem eu estou fazendo 20 anos de carreira. Eu, por incrível que pareça, comecei minha carreira numa empresa multinacional de tecnologia, de infraestrutura de tecnologia pesada, ou seja, cabeamento. Na época, a empresa que eu trabalhava tinha um serviço, se você ligar 21, você fala com Miami sem falar DDI. Hoje em dia nem se pensa nisso, né? Eu sou daquelas bem antigas, né? E da multinacional, eu era responsável por todo o departamento jurídico da Latam, né? E a gente via contratos, M&A, societário, a gente via todo tipo de coisas. Aí depois fui para uma outra empresa, que eu fui para o serviço de valor agregado, que a gente vendia ringtones para celular, olha só. É muito antigo, SMS, né? E depois disso, eu acabei saindo e o que eu vou fazer agora? Eu tentei ir para o setor de engenharia civil, né? Porque eu não queria fugir muito da tecnologia, de trabalhar com engenheiro, que eu trabalhei com engenheiro a minha vida inteira. E aí um pessoal dessa segunda empresa me ligou, Nath, eu preciso de uma advogada empreendedora. Aí eu, como assim advogada empreendedora? Eu não sou advogada empreendedora, eu sempre fui de jurídico interno, grande multinacional e tudo. Nath, você é uma advogada que não pensa no problema, pensa na solução. Como é que eu vou solucionar isso daqui? Você nunca fala assim, olha, isso não dá, isso não dá, isso não dá. Você fala, olha, se você for para a esquerda ou para a direita, aí a gente consegue manobrar de uma forma ou da outra. Então, eu preciso de uma advogada que pense na solução e não no problema. Foi a primeira vez que alguém falou para mim que eu era empreendedora, né? Aí eu, bom, então vamos lá, né? E aí a gente montou uma empresa que era uma aceleradora digital, que foi a primeira vez que eu entrei no mercado de startups. Porque até então eu era só tecnologia Anatel, essas coisas assim bizarras de regulatório. E eu fui para o mercado digital, que não estava começando naquele momento, porque os smartphones tinham chegado em 2008, 2009. E a gente, em 2010, a gente estava montando essa aceleradora digital. E aí eu era o jurídico, mas eu era o jurídico também das empresas aceleradas, que eram investidas também pela minha empresa. Então, no final, até 2015, foram 54 empresas que eu estava cuidando ao mesmo tempo. Então, eu estava ficando maluca. Mas, assim, o mercado por tecnologia ser 100% horizontal, então eu tinha empresa de entretenimento, eu tinha empresa de logística, tinha empresa de ecologia, bem diversificado. E eu tinha que entender tudo, porque além de eu fazer toda a parte societária, fazer toda a parte de investimento, porque tinha muito investidor que vinha, que chegava lá, abria a porta, literalmente, nem batia a porta. Oi, eu tô aqui, eu soube que vocês têm empresas de tecnologia aqui que são legais, eu tô procurando investir. Então, além de eu fazer toda a parte de investimento delas, eu fazia toda a parte de infraestrutura jurídica, né? Então, eu brinco que startup é só o início. Você tem que ser strong up. Porque se você não for strong up, você vai ser uma castelo de carta, né? Não vai aguentar o suporte, né?
E no mercado de startup especificamente, a gente fala que se a startup estiver dando certo de fato, ela cresce 30% ao mês. Então, se ela cresce 30% ao mês, você imagina uma empresa que está com 3 pessoas num ano, no final do ano ela está com 40, 60. Então, é uma estrutura que cresce muito rápido, mas ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado com série de fatores, inclusive culturais, né, da empresa. Exato. E aí da cultura vem o jurídico, e daí vem o M&A, vem o investidor, ou seja, vem partes terceiras ali envolvidas na situação. Então eu fico... Aí daí que 2015, quando a gente fechou esse programa de aceleração, essa aceleradora, a gente está em portfólio management até agora, né? Então a gente está fazendo os exits. Fizemos um agora foi em janeiro. Em janeiro foi o último que a gente fez agora, então foi um exit super bom. Então a gente está aí desinvestindo das empresas. E desde então eu estou como advogada dessas startups. Eu hoje tenho um escritório de advocacia que atende essas startups. Em 2016 ganhei o prêmio, né? Que eu nem sabia que eu estava concorrendo, porque meus clientes me colocaram para concorrer. Legal. Eu estava tão assim atochada de ter que trabalhar. Aí quando me falaram, Nath, você tá no top 10. Eu, top 10 de quê? Me conta o que é isso aí. Me conta o que é isso aí. Aí quando eu descobri, eu falei, gente, Nath, você passou pro top 3. Aí eu, peraí, gente, eu vou ter que ir pra São Paulo, comprei passagem em cima da hora, essas coisas todas. E cheguei lá, aí eu olhei assim, um escritório de advocacia gigantesco, competindo comigo, um outro escritório de advocacia tipo médio grande porte também. Falei, cara, eu tô sozinha, nem... eu tô aqui pra... Sem chance, né? Não, eu até pensei que eu tava aqui como se fosse... Como é que é? Cota, né, mulher? Até isso eu pensei. E aí, de repente, falaram meu nome. Falaram meu nome e sobrenome errado, então eu demorei um tempo pra entender que era eu. E aí veio a luz em cima de mim. Aí eu... Então, fui eu que ganhei. Nossa, aí, cara, meus clientes todos comemoraram e tudo. Falei, gente, é isso, é pra isso que eu faço, né? Legal. E em 2019, eu tinha um grupo de investidores, que eram meus clientes também, e falaram, Nath, olha só, tu não só faz a parte jurídica. Você olha lá o plano de negócio e fala, tem um negócio cheirando mal aqui. Aí eu, não, porque eu conheço, né? Eu tinha que me meter, porque eu sou daquelas também que faz o termo de uso, aquele quando você tem uma... Sim. Tem que aceitar lá. Então ninguém lê. Ninguém lê. Só lê quando dá algum problema, né? Então eu sou aquela que faz. Então, para eu poder fazer aquilo ali, eu tenho que entender no negócio. Claro. Então, esses investidores falaram, Nath, então você... Cara, eu preciso de você dentro aqui da estrutura. Aí eu fui convidada para ser sócia de um Venture Capital, que é a Great Ventures aqui, que eu sou sócia. E eu ainda tenho uma outra empresa que eu também sou jurídico interno, que eu também sou sócia, que é uma empresa de cibersegurança. Então, eu ainda continuo atuando dentro do meu escopo de tecnologia. Eu faço a parte de M&A deles, é o maior grupo de cibersegurança da América Latina, hoje, né? Que a gente começou em 2017, só numa casinha pequenininha. E eu continuo com o meu escritório de advocacia. Então, assim, eu consigo atender... Eu acho que um alimenta o outro, né? Sim. Então, eu tenho problemas que eu encontro de clientes meus no escritório, que depois eu vejo na minha empresa, e depois eu vejo no meu fundo. E então, assim, eu sou uma das top 100 women investor, top investor in Latin American Tech. É um nome gigantesco, mas é isso. Então, são 100, das top 100 mulheres que investem em tecnologia na América Latina. Eu estou na listagem já 3º ano seguido. Legal. E eu vou aprendendo. Eu acho que o tempo todo... Empreender e advogar também para empresas e empreendedores é tipo trocar a roda do carro enquanto o carro está andando. Sim, então é isso, os problemas vêm, a gente tenta solucionar, tem coisas muito boas que aconteceram ao longo desses anos, maravilhosas, e tem outras não tanto, e a gente vai aprendendo com isso, vai criando uma casca, né? Então daí que eu cheguei para a parte de, hoje em dia é meu core, né? Então que eu faço a parte de investimento e M&A, e é isso, porque startup... Tem pessoas que, não, eu vou fazer minha startup e vou vender daqui a 4 anos. E tem umas que falam, não, Nath, eu quero deixar essa empresa para os meus filhos. Então, assim, depende muito do tipo do que o empreendedor quer para a sua empresa no futuro. E aí a gente vai vindo e também vem voadoras aí no meio do caminho, boas ou ruins, né? Que mudam os planos totalmente. Então, a gente está sempre acompanhando. Então, eu brinco que eu acompanho o empreendedor nessa jornada... que é, às vezes, muito solitária, né? Então, você tá o head lá, presidente, tem um monte de coisa que ele precisa falar e ele não consegue falar,
que são coisas super confidenciais, aí normalmente liga para mim, né? Então, na pandemia, foi algumas, assim, eu acordei de manhã com mensagens assim, Nath, como é que você sabe como é que pedir de falência? Eu, não, calma, peraí. Tipo, era abril de 2020, nossa, quinta-feira, 8 horas da manhã, eu olho assim o celular, aí eu liguei na hora, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Não, vai calma, vai com calma, a gente tem como reestruturar, tem como fazer isso. Então, assim, muitas coisas, muitas histórias que vêm com isso, vêm com essa bagagem toda, né, que eu tenho visto e graças a esses empreendedores que também me aguentam metendo o dedo em todos os lugares, né? Então, às vezes na ferida, né? Perfeito, perfeito. Pegando o gancho dos investimentos em startups, se a gente olhar um gráfico aí, sei lá, de 2010 para 2023 agora de investimentos, pegando o Venture Capital, a gente vê que em 2010 a gente tinha alguns milhões de reais investidos, agora a gente tem alguns bilhões. Então, se popularizou muito essa ideia do empreendedor captar ali um investimento para o seu negócio, para a sua startup. Mas aí, olhando esse empreendedor, quais são os maiores erros, equívocos que eles cometem, principalmente quando ele não tem um assessor ou quando é o primeiro deal que ele vai fazer? Quais são esses erros assim, que esses empreendedores acabam cometendo nesse período? Então, eu tenho umas histórias engraçadas, né? Eu falo engraçadas para não chorar, às vezes. Mas, assim, empreendedor é muito ansioso. Para ser empreendedor, você tem que ser uma pessoa ansiosa. Eu acho que vem junto com o currículo, né? Tipo, e o empreendedor, quando ele não está assessorado, ele conhece muito bem do negócio dele. Mas M&A, fusão, o investidor está acostumado com o negócio dele, né? O investidor está ali para colocar dinheiro e para tirar um retorno, né? Sim. Então, o investidor sabe que ele tem que tirar um retorno. O negócio dele é dinheiro. O empreendedor, não. O negócio dele é aquela empresa, aquela vida dele que está tudo ali. Apaixonado, exatamente. Então, o maior erro do empreendedor é achar que ele consegue aprender muito rápido ou que o investidor é bonzinho também, né? Então, e eu falo, gente, olha só, o investidor não é uma pessoa malvada, não é herói e vilão aqui. Ele tem um papel, ele tem que fazer, ele precisa dar um retorno. Às vezes é um gestor, ele precisa ter retorno, ele tem que mostrar retorno, porque ele tem que mostrar track record. Claro. Então, o empreendedor, não, mas ele vai ser bonzinho, ele não vai me sacanear desse jeito. Peraí, calma, vamos lá. Enquanto tá tudo funcionando, tá perfeito, o contrato não é aplicado. Mas quando não está funcionando, aí você vai ler o contrato. Exatamente. Então, o que está escrito é o que vale. Mesmo que você não aplique na prática, ou você deixe de lado, que a gente chama de renúncia, isso, não tem problema. Aí você vai ver no dia a dia. Então, já tive situações de empreendedor, a gente estava negociando uma cláusula muito difícil, e estava muito tempo negociando, tipo, 2 semanas num único ponto, né? E vai e vem, aí o empreendedor liga pro investidor, aí o investidor, não, eu não sei o que, não, e tipo, tentando desligar o mais rápido possível, aí o empreendedor sentiu aquela, ai meu Deus, eu vou perder o deal da minha vida. E ele falou, não, tá bom, a gente aceita. Aí quando ele me liga logo em seguida, ele, Nath, eu tô esperando você gritar comigo. Cara, mas eu descasquei muito. Aí depois eu fui descobrir que o cara tava entrando no avião e tava colocando as malas na parte de cima e ele realmente não estava podendo falar naquele momento. Ele só não podia falar, não podia falar, só que ele não chegou a falar que ele tava no avião. E o empreendedor se sentiu tão ansioso, achando que o cara tava, tipo, não, cara, olha, o negócio tá esfriando, não sei o quê. Então, essa foi uma que, nossa, eu descasquei o empreendedor, mas ele falou assim, nunca mais eu vou esquecer esse ponto que ele é negociação. A negociação faz parte disso. Num jogo de xadrez, você não vai pressionando até você conseguir. Às vezes, você vai sacrificando algumas peças para poder chegar no teu objetivo final. Sim. É a parte da negociação. Eu falei, gente, vai aprender a jogar xadrez, por favor? Então, uma dica que eu dou sempre, aprende a jogar xadrez. Você sacrifica algumas coisas para chegar no teu objetivo final. Exatamente. Faz parte do jogo ali. Faz parte do jogo. Aí eu tenho uma outra história que... foi assim, deal breaker, né? Que a gente fala com a cláusula, ninguém não sai do lugar, deal breaker. Então a gente ficou, tipo, 2 semanas sem se falar. Tipo, de repente as reuniões pararam. E o empreendedor, Nath, o que eu faço? Que eu não sei o quê. Eu falei, segura. Porque vocês são muito bons. E eles querem investir em vocês. Então também é não apresentar assim, pô, eu quero muito esse investidor. Ou eu quero muito investir nessa empresa. Tipo, não aflorar aquela sua vontade, né? Aquele teu sentimento puro que tá lá, né?
Aí eu falei, calma, vai vir. Aí chegava 2 semanas depois, vamos voltar a conversar? Aí foi uma negociação de 9 meses. Que foi, assim, bizarro, mas foi assim, eles aceitaram 100% do que a gente queria. Legal. 100%. E aí, no final, essa empresa, que era uma empresa que ele tinha falado que eu queria deixar para os meus netos, eu abri o CNPJ em fevereiro de 2013 e a gente vendeu 100% a empresa em janeiro de 2015. E a gente vendeu por um retorno, assim, de quase... Um investidor anjo que colocou dinheiro, ele teve um retorno de 2.000% do que ele colocou. Aí que eu falei, pô, eu acho que eu vou querer virar Excelente investidora negócio. também, né? Porque eu também quero isso, né? Ele teve um retorno de 2.000%. E aí E a transação da venda, 100%, então essa foi o primeiro, esses 9 meses foi o primeiro investidor, e a transação de 100% durou, eu acho que 45 dias, uma coisa assim, foi muito rápido, Foi rápido, é. porque era uma empresa americana que queria vir para o Brasil e queria, tipo, Entrar no mercado. entrar no mercado o mais rápido possível e sabia que aquele era o time que precisava para entrar no mercado. Muito Então, eu acho que, assim, tem que se valorizar, tem que entender o outro lado também. Ele não é vilão e herói, não tem isso. Não leve pro pessoal. Uma coisa do brasileiro é levar muito pro pessoal. Uhum. Gente, não... Sim. Cara, depois daqui a gente pode sair para tomar um chopp. Não precisa ficar chateado e parar de se Não falar. precisa ficar chateado, parar de se falar. E principalmente... E aí eu falo assim, para mim dói muito isso. Mas eu falo, me usa como escudo. Sim. Eu sou uma pessoa muito amorosa, eu abraço, tudo. Mas assim, quando eu tenho que incorporar, eu tenho que incorporar. E aí eu falo, me usa como escudo. Ah, a advogada é, sabe, chata. Ela que tá querendo isso, tá querendo aquilo. Então, assim, me usa como escudo, porque depois do deal, qual é o relacionamento que permanece? Os investidores e os empreendedores. Então, se tem uma rixa ali, o relacionamento posterior vai ficar ruim. Sim. Então, No dia seguinte, você está trabalhando com alguém sentado na mesa ao lado. Exatamente. E aquele estresse, aquela mágoa, aquele negócio isso. vai carregar. Então, eu falo, me usa como escudo. Aí, muitas vezes, eu, obviamente, acabo me sacrificando, porque o investidor, não, mas eu não quero ela aí depois no pós, né? Não vou querer nem ver a cara dela depois. Mas o empreendedor não tem problema. O empreendedor, na hora do vamos ver, volta para dona Nathalie aqui, entendeu? Que bom. Pois é. Excelente. Então eu não me preocupo muito, eu já tô meio que acostumada. E eu tô com empreendedores agora na 4ª startup. Então, assim, Legal. eles estão... antes mesmo deles, tem um não-compete, às vezes, né? Depois que eles... E aí eles... Nath, olha só, antes do não-compete fechar, olha, já tô com essa ideia tal. Aí eu, tá bom, vambora. Eu já começo a estudar o assunto, né? Porque tecnologia, de novo, às vezes vem coisas assim totalmente aleatórias, assim. Eu estou agora estudando sobre blockchain com rastreamento de produção de coisas ecológicas, assim, para ver a origem dos produtos, legal. né? Então, é um mundo que se abre, né? Então são coisas diferentes que eu gosto sempre estar estudando, coisa nova, né? Perfeito. E esse problema que você colocou do empreendedor, do empresário ansioso, a gente vê não só no empreendedor, no empresário de começo de carreira, a gente vê isso também nas empresas médias e grandes. Eu já vivi em situações dessas e eu tenho que parar e dizer assim, amigão, deixa eu te dizer uma coisa, esse é o deal da tua vida, tu passou 10, 20 anos, às vezes a empresa da geração anterior, você precisa fazer certo da primeira vez, porque se você fizer errado, talvez não dê para desfazer. Exatamente. E é sempre lidando com essa ânsia, né? Eu brinco que eu sou um pouco psicólogo também, porque metade do tempo consultor financeiro, metade psicólogo. A metade psicólogo, às vezes eu sou conselheiro amoroso, porque tá marido e mulher, sócios na empresa, brigando, não se entende com o outro. E, de fato, não é uma relação, digamos assim, quando você está pensando no problema do deal, não é uma questão da relação empresarial. É uma questão que vai além. Você precisa ver as emoções, entender como cada um está se sentindo naquele processo para poder achar uma solução que faça sentido para todo mundo ali, né? Exatamente. É onde dói o calo, né? Falei, exatamente isso que eu pergunto. Ok, você quer isso, né? Tipo, o best scenario é isso daqui. Mas o que você aceita de mínimo? Sim. Aí teve um que falou assim pra mim, não, eu quero um mínimo de salário de tanto. Aí eu fiquei assim, mas se a empresa estiver indo mal? Você abre mão do seu salário, né? Porque é empreendedor, né? Claro.
Aí ele, não. Aí eu, Temos um problema. Por mais que eu não, às vezes eu não concorde, isso também é uma coisa pessoal minha, eu até, como investidora, para mim foi muito bom eu ter ido pro lado do investidor também. Sim. Porque os meus sócios, às vezes, falam coisas que eu falo, eles devem ter falado isso nos dias tal. Aí eu começo a ver, assim, eu tenho uma visão hoje 360. Então, eu entendo o posicionamento dos investidores melhor hoje em dia quando eu estou representando os empreendedores. Eu sempre, quando eu estou do lado dos meus sócios, a gente negociando um investimento, numa investida, cara, o empreendedor está falando isso provavelmente por causa disso e de aquilo. Sim. Então, para mim, tem sido bom manobrar esses dois lados. E, de novo, qual é o ponto que a gente precisa entender de o que é aquela situação que a gente precisa aguentar e o que a gente precisa negociar e qual é o objetivo final que a gente precisa chegar. Legal. Essa questão da ansiedade é interessante, que é o tal do FOMO, né? Que a gente fala muito aí, do Fear of Missing Out. Exatamente. E afeta a gente em todos os momentos, não só em negócios, mas vou ficar de fora, será que eu vou perder essa oportunidade maravilhosa? Aí você acaba abrindo mão ali de certas coisas com medo de perder. É uma psicologia interessante pra gente trabalhar. Sim. Mas falando agora do lado do comprador, né? Do investidor, quais são alguns erros assim também que você vê? Quais são as maiores dificuldades do lado aí do investidor, não só do empreendedor, que a gente poderia trazer aqui? Então, eu estou passando por uma situação agora específica que eu fiquei pensando, eu falei, bom, investidor tem que fazer uma due diligence muito bem feita. Quando eu falo muito bem feita, assim, eu sou advogada, mas a parte de due diligence, jurídica inclusive, cara, tem que ser alguém muito especializado para fazer, porque tem que olhar problema onde não tem, às vezes, né? Então, a gente tem que fazer uma due diligence não só da parte jurídica, mas da parte trabalhista, mas da cultura da empresa, por exemplo. A parte trabalhista tá tudo bem, mas tem uma cultura tóxica. Então, uma bomba... uma bomba relógio pronta para implodir. Então, a cultura trabalhista, jurídico... E eu, quando trabalho com tecnologia, também é uma due diligence tecnológica. Que eu estou passando por uma situação agora que a gente fez uma due diligence tecnológica, quando a gente comprou uma empresa, mas não foi o suficiente, porque tinha uma fraude ali embutida e a gente não conseguiu visualizar, porque, obviamente, a due diligence, eles fornecem a documentação que você quer que que ele veja, que você veja, né? E aí, a gente conseguiu só depois de quase 1 ano e meio depois da compra... descobrir que tem uma questão ali que, peraí, isso daqui não estava no esquema. Aí volta para a documentação. Aí vamos ver o que na documentação protege. Por isso que eu falo, o documento tem que estar muito bem escrito para prever até situações que você não gostaria de pensar nelas. Sim. Então, é uma due diligence que... E quando eu falo também na due diligence e due diligence de cultura, eu vou reforçar também esse ponto. Não é só na cultura da empresa, mas na cultura também dos empreendedores. O que eles querem da vida, como que você vai lidar com isso. O empreendedor vai ficar pós-compra, vai ficar amarrado, vai ficar quando eu falo amarrado, de cara amarrada, ou vai ficar com vontade de realmente fazer um impacto, né? Então, eu tive um que falou assim, Nath, olha só, eu queria... E esse dia eu fiz recentemente até também. Eu queria implementar um monte de coisa e faltava dinheiro. Aí mas você está crescendo. Ele mas obviamente, mesmo aquele crescimento aí da gente, aquele crescimento esperado, não é um crescimento a ponto de eu falar, eu posso pegar 100% desse dinheiro e colocar para investir nessa nova linha de receita. Só que agora, eu sendo comprado, eu tenho um orçamento bem mais robusto do que eu estava imaginando. Então, agora eu vou conseguir colocar tudo que eu quero no papel. Do papel para a realidade. Eu falei, então tá, né? Eu tava achando assim, que eu falei, gente, mas você tá muito... Como é que eu até brinquei com ele, você tá muito fácil. Ele, como vendedor, ele tava muito fácil. Eu falei, você tá aceitando tudo assim? Você tá facilitando meu trabalho, mas assim, é bem isso. Você quer? Quero, não. Porque foi o que ele falou. Aí eu, então tá. Agora eu entendi o que tá por trás, né, dessa psicologia, pra gente poder entender o que a gente pode aceitar ou não pode aceitar. E foi um deal que ele tá super feliz.
Legal. Então, eu acho que é essa felicidade que a gente precisa atingir sempre, né? E bem diferente do outro primeiro, que queria salário a qualquer custo, né? Mentalidade... Exatamente. Mentalidade mentalidade, salário, tipo, queria um emprego. E isso também é uma outra que eu também estou passando. Essa startup também, obviamente, empresa média e grande, tem um orçamento, a gente tem uma sobrevida maior, né? Startup, às vezes, tem caixa até dezembro, até janeiro, até março. Sim. Então, a gente sempre tem aquele negócio, aquela corda no pescoço. E tem empreendedor que não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão. E a gente, mas você tem dinheiro até dezembro, mas isso você considerando que você não vai fechar nenhum novo cliente. E a gente está em julho. Então, assim, você de julho até dezembro, você acha que você não vai fechar nenhum outro cliente? Não é possível. Mas que eu não... Aí a ansiedade de novo. Então, assim, quer vender a todo custo. E a gente fica, então tá, né? Vamos trabalhar em cima disso. Vamos tentar trazer essa segurança para poder continuar com a empresa. O meu objetivo final sempre é a empresa, né? Sim. Os empreendedores em segundo lugar, mas, assim, a empresa. A empresa tem que estar saudável, tem que estar funcionando, porque senão a gente entrega um bem podre, né? E não é isso que eu gostaria de fazer ou de deixar meus empreendedores entenderem que isso é legal fazer, porque os empreendedores que eu estou numa quarta empresa, eles ligam para os investidores anteriores, oi, eu estou montando não sei o quê. Não, eu já quero investir. É esse relacionamento que você tem que manter. Então, eu acho que muitos, quando tem uma visão de curto prazo, não entendem isso, né? Sim. E a gente que já está muitos anos na estrada, a gente, mercado se fala, né? Então... Exatamente. Nath, você mencionou a questão da due diligence, né? Expectativa ou do ponto de vista do investidor. E a gente sabe que normalmente isso é um processo traumático para o empresário que está vendendo seu negócio, que tem a empresa vista de todos os ângulos, de ponta cabeça. E no Brasil a gente tem aí, algumas pesquisas no passado mostraram uma taxa de mortalidade das transações muito alta, tipo 80% dos deals que chegam na diligência do comprador, isso falando de empresas de médio e grande porte, elas morrem nessa auditoria do comprador. Da perspectiva do vendedor, o que você acha que poderia ser feito para que esse processo aumentasse as chances de sucesso, para que isso não vire uma estatística aí negativa? Então, tem uma empresa que eu falo que para mim é o ponto fora da curva. Eles sempre foram super organizados, com tudo. Eles me ligavam, perguntavam, Nath, a gente vai fazer um contrato assim, assim, assado, o que você acha? Não, faz assim, faz assado e deixa registrado, deixa guardado. Então, ele tinha tudo num drive, né? Sim. As 3 vezes, as 3 ou 4 rodadas, ele tinha tudo organizado. A due diligence acabava em 2 semanas. Porque ele abria, assinava o NDA, né? Assinava o contrato de confidencialidade, ele abria o drive, estava tudo organizado lá, e encerrava, não tinha muito mistério. Então, ele tinha essa organização dele mesmo, né? Então, Legal. Também, eu acho que eu não posso também falar, cada um é cada um, né? Mas ter a situação um pouco organizada, que eu acho que o trauma é quando você tem que levantar os documentos, eu não sei nem onde está. Tem cliente meu que fala, Nath, eu não sei nem onde estão as coisas. Aí eu começo a procurar, né? Tá na hora, né? Tá um bom momento. E aí tem hora assim, Nath, eu não tenho esse documento. Aí vamos fazer. Corre, vamos fazer. Entendeu? Então a gente acaba fazendo documento. Por exemplo, que as pessoas esquecem, é de propriedade intelectual, né? Sim. Seção de propriedade intelectual. Então a empresa é aquela que a gente tem que proteger. A propriedade intelectual está na cabeça das pessoas, inclusive dos fundadores, né, dos empresários. Só que se você está usando a sua propriedade intelectual da sua cabeça para em prol da empresa, você tem que ceder isso para a empresa. A empresa tem que ser detentora desse direito comercial. E as pessoas esquecem. Esse é um documento básico, tipo, no máximo 1,5 páginas. Esquecem de assinar com os colaboradores, fazer o onboarding dos colaboradores e ter isso já dentro. E aí eu falo assim, bom, vamos correr e fazer. Aí você
Não, que a gente está passando por um processo de investimento, aí falando com o colaborador, né? Estamos passando por um processo de investimento, está aqui nossa advogada para tirar suas dúvidas, a gente precisa que você assine esse documento agora. Então, é meio... Assustou o colaborador. Sim. Assustou o colaborador. Então, a gente consegue consertar algumas coisas, outras a gente acaba criando um passivo ali. Sim. A gente tenta não criar um passivo, mas a gente acaba criando uma pulguinha atrás da orelha. Mas é isso. O não organizado vai sofrer muito mais trauma do que com o organizado. Inclusive, eu tive um deal especificamente que eles tentaram comprar a empresa, só que quando um dos empreendedores foi visitar a empresa em São Paulo, a empresa era do Rio, ele falou, Nath, eu não quero trabalhar lá. Eu falei, por quê? É muito desorganizado. E o menino tinha toque, né? É muito desorganizado. É demais. Não dá para trabalhar lá. Então, eram 3 fundadores. Esse fundador colocou o pé firme, eu não vou trabalhar com eles. E melou. Então, aí, o vendedor não quis vender. Sim. Foi meio bizarro, né, a situação. Então, a due diligence era do vendedor, né, da empresa. Sim. Só que o comprador era tão desorganizado... Que ele já não quis mais. Não, ele falou, não dá para viver, não dá para viver nesse chiqueiro aqui. Eu falei, tá bom. Então, é isso que eu falo também. Então, a fusão das culturas, a due diligence das culturas também tem que fazer sentido. Sim, É importante. bastante. É curioso, recentemente a gente está com um caso lá no escritório de uma empresa que não era uma startup de tecnologia, uma empresa do setor de alimentos, crescendo muito rápido, assim, do dia para a noite ele passou a ter 300 unidades, 300 lojas. E ele só, eu quero fazer o desinvestimento. Tá bom. Preparamos material para o roadshow, valuation, tudo. Quando a gente foi ao mercado, a gente começou a ver um tipo de reatividade meio inesperada. Aquilo para a gente foi um pouco de surpresa. A gente parou, voltou e disse, olha, a gente precisa, antes de continuar o processo, simular uma diligência que o comprador vai fazer. Porque todo mundo com quem a gente conversa, logo na segunda, terceira reunião, já traz alguma preocupação, alguns pontos que não era para surgir nessa fase. Isso era para surgir na diligência, lá na frente, perto do fechamento, né? Da assinatura do contrato. E parece que o cliente não entende, né? Tem o perfil do cliente que não tem as informações e tem o que tem bagunçado e tem aquele que acha que está tudo certo, mas está tudo, de cabeça tudo para bem baixo. mal feito, tudo de cabeça para baixo, né? E eles não entendem muitas vezes como isso impacta a transação, porque isso impacta a percepção de rentabilidade do negócio e de criação de ativos e contingências passivas. No final das contas, impacta tudo que ele vai receber. Sim. Né? E a gente agora teve que dar um passo atrás no projeto e fazer uma diligência. E aí começa a surgir contabilidade feita errada, tributos calculados errados, a parte trabalhista com problema. Então, essa preparação prévia, muitas vezes, ela é deixada de lado, mas a gente vê a importância dela quando a gente olha para as estatísticas, né? Pensando que 80% dos deals no Brasil não acontecem quando chega na fase de diligência. Perfeito. Com muitas certeza. burocracias, entre aspas, são negligenciadas ali no início e no final, de fato, que você vai precisar, não tem nada. Eu tive uma empresa que a gente ia comprar, aí tecnologia maravilhosa. Aí, então quando eu faço due diligence até pelas minhas empresas, eu não sou especializada nisso. Então a minha é bem light, né? O cara não tinha nem o light. Aí eu falei, opa, peraí. Uma coisa errada. Aí a gente descobriu que ele tinha 4 anos de empresa, ele nunca tinha pago um imposto na vida. Caramba. Aí eu falei assim, fala com o seu contador, não é possível. Uhum. Vê as DARFs, vê as coisas. O que é DARF? Aí eu, opa, peraí. Para tudo. Para tudo. Aí eu liguei... Voltar 10 passos atrás aqui. Aí eu liguei pra CFO, falei assim, olha, o negócio tá dando ruim aqui. Não, ele não sabe o que é DARF. Ah, mas ele é o CEO, talvez é porque é o administrativo. Você não tá falando com o administrativo, ele não tem administrativo. Ele. Aí deixa eu falar com o teu contador. Eu falei assim, eu sempre sou aquela assim, não, eu não vou acreditar até ver, né? Então eu liguei pro contador, o contador, não, ele só falou comigo na hora de abrir a empresa e nunca mais falou comigo. Nunca me mandou nenhum extrato bancário. Excelente. Ele não mandou nada. Aí eu liguei pro meu CEO, falei, olha, então, não vai dar pra comprar. Como assim não dá pra comprar? Eu quero essa tecnologia. Não dá. O cara nunca pagou um imposto na vida. O quê?
resumindo, o passivo de tributário era, eu acho que pelo valor da empresa que a gente ia comprar 100%, era assim, tipo o dobro. E, Aí, não vale a pena, então, né? E aí, você também, Nathalie, podemos comprar só a tecnologia e deixar a casca, né? Falei assim, mas isso também pode ser uma fraude a credores, né? Então Sim. também tem que tomar cuidado com situações assim, aí... Não, então tá bom, aí desistiu. Mas foi difícil convencer, hein? Dá seu jeito. Eu escuto isso muito, né? Dá seu jeito. Não, cara, você não tá realmente dando, não. E superada a diligência, digamos, tivemos sucesso na diligência. O que é que, do teu ponto de vista, como advogada, especialista, caracteriza um bom contrato ali, um SPA bem feito? Então, algumas características, né? Então, primeiro, as declarações e garantias, quando eu estou do lado do vendedor, eles meio que ignoram um pouco, né? Eu declaro que eu tenho a empresa toda bonitinha. Eu declaro que eu não tenho nenhum imóvel, só tenho sala locada. Eu declaro, tipo, qualquer declaração assim que tiver, eles não leem. Nath, lê você. Peraí, você conhece a sua empresa. Sim. Se você não conhece, quem conhece para ler isso daqui? Porque qualquer declaração em falso, você está quebrando o contrato. Então, as declarações e garantias são parte muito importante que as pessoas acabam ignorando um pouco. Também uma cláusula de indenização, né? Então, a gente entende que a partir do momento que você vende a participação, pela lei você tem 2 anos para o comprador poder reclamar com você coisas que aconteceram durante a sua estada, né, dentro da empresa. São 2 anos pela lei. Sim. Você pode negociar isso? Pode. Você pode falar, não, olha, a partir desse momento tudo é seu, eu tô te vendendo barato, então eu não vou assumir nada, nem passado, nem futuro. Você pode negociar, tudo é negociável. Mas a cláusula de indenização também é muito importante. E principalmente no Brasil, onde a FGTS é 30 anos, né? Sim. Então, você explicar isso para um gringo que tá vindo agora, não, que aqui a indenização é 30 anos de FGTS. O quê? 30 anos depois você pode ainda pedir indenização? Pode. Então, a gente acaba colocando essas cláusulas assim, meio que tomando cuidado para também não matar o deal, né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado nesse ponto de vista. Uma outra cláusula também, que quando você está pelo lado do comprador, qual é a sua maior preocupação? Receber, né? Sim. Você tem que receber, você tem que saber que pelo vendedor. Você tem que receber. Você tem que ter certeza que aquele comprador tem fôlego para isso. Então, tive uma situação que o comprador... Não, eu vou pagar em 4 parcelas, uma a cada 6 meses. E tinha gringo no quadro societário da vendedora. Que isso, parcelado? Eu nunca vi coisa igual. E não, aqui no Brasil é bem comum comprar parcelado e tudo que eu não sei o quê. E aí a gente pagou a primeira parcela, fechamos, né? Pagou a primeira parcela. Aí a segunda parcela, que era 6 meses depois, não veio. Pagou. E aí, não, que eu tô precisando um pouquinho mais de tempo. Quanto tempo? Eu vou... 30 dias. Passou 30 dias, não veio. Nada. E a empresa tinha inchado, porque estava com dinheiro lá garantido. Foi crescendo. Foi crescendo. Não, vai entrar mais uma parcela agora há 6 meses, e mais uma outra depois e depois. Não veio. Porque o comprador estava fazendo um roadshow também do lado dele, a gente não sabia disso, para ter dinheiro para nos comprar. E a gente colocou multa, colocou um monte de coisa, mas assim, que o negócio ficou bem amargo, ficou. Sim. Até hoje, assim, eu tenho um ódio um ódio, porque pra mim, cara, me fala. Seja sincero, assim, que é pra gente até entender. Então a gente teve que... E era uma transação lá nos Estados Unidos, a gente teve que cancelar a participação do cara, teve que estornar, teve que depois explicar para os nossos investidores anteriores, que eram pessoas bem importantes. Sim. Olha, não pagaram. Como assim não pagaram? Aí, como assim não pagaram? Então, assim, tem que tomar cuidado quando você é o vendedor também. O comprador tem fôlego para te aguentar, para pagar mesmo. Perfeito. E tomar cuidado com essas cláusulas de pagamento, fazer um fluxo de caixa. Realmente... eu não tenho mais controle da empresa. Você vendeu 100%. Me apresenta relatórios,
trimestrais, semestrais, para eu saber como é que está o andamento da empresa, porque você está me pagando parcelado. Então, eu preciso entender se você tem fôlego para me pagar. E me avisa com antecedência que eu posso estar esperando esse recurso para uma outra coisa, e aquilo acaba... reação em cadeia, né? Acaba caindo tudo de uma vez só, né? Então, eu acho que essas são as cláusulas mais preocupantes que eu diria, né? E, por fim, hoje em dia a gente tem a questão de corrupção, essas coisas assim. Quando a gente tem uma empresa que tem muitos sócios e a corrupção tipo, até o primo de terceiro grau pode afetar, Sim. que a mídia hoje em dia nem se preocupa em ver qual é o vínculo, essa também é realmente uma situação, uma cláusula também que preocupa, que as pessoas acabam não olhando direito. Então, eu falo, olhem vocês internamente, ver se não tem nenhuma pessoa politicamente exposta, se não tem essas coisas assim, porque é uma coisa que preocupa também, até pra gente colocar como uma exceção, né? Então, exceto fulano de tal, que eu não sei o quê, para a gente já avisar e deixar já registrado que a gente avisou que tinha como é que é? Tipo, esse pontinho aqui que é para se preocupar, mas não é nada. Mas, assim, deixa registrado. Então, nas cláusulas de declarações e garantias também, que é Reps and Warrants, né, que a gente fala em inglês, também é trabalhista. Assim, eu tenho... Todo mundo é CLT, exceto por 4 pessoas que são PJ. Deixa registrado. Sim. Porque depois, não, olha, você não me falou isso daqui, e agora eu posso falar que você quebrou a declaração que você fez. Ai, que maravilhoso. E aí liga para dona Nath aqui, eu não vi direito. Aí fica difícil, né? Bastante. Perfeito. Excelente. Nath, para finalizar, qual a dica de valor que você deixa para os nossos ouvintes? Dica de valor. Contrate uma boa assessoria, seja financeira, seja jurídica, né? Então, eu acho que, assim, se você não entende muito bem do negócio, contrate. Tem uns empreendedores agora que eu tô como assessora jurídica, mas eles não têm nenhum assessor financeiro. Eles estão procurando, né? E eles... não, esses caras aqui são ótimos. Aí depois eu olhei, assim, no LinkedIn, só um pequeno... Tipo, minha pequena due diligence minha. Eu falei, ele estudou com o comprador. Ele é da mesma turma do comprador e ele dá like em tudo que o comprador coloca. Eu falei, conflito de interesse, né? Poxa, no mínimo, né? Então, procura saber também. Bons assessores, pessoas que tiveram, pelo menos, que são pacientes, que fazem a psicologia, né? Porque a gente já passou vários problemas no ano passado que faz a gente entender, olha, mas aconteceu isso com fulano e deu certo, aconteceu isso com ciclano e deu errado. Então, a gente já tem exemplos para explicar. Então, acho que a dica é bons assessores, boas pessoas, se rodear de... e ter, assim, por exemplo, você não entende muito bem de administrativo na due diligence, por exemplo, coloca seu administrativo, fala para ele que tá rolando isso. Perfeito. Tem muita gente que fala, não, eu preciso guardar esse segredo, não posso que ninguém saiba que eu tô vendendo a empresa. Cara, pega seu cara, o cara não é seu braço direito? Deveria de ser, não, você tem que ter um braço direito dentro da empresa. E aí... Tenta sempre ser, obviamente, dependendo do tamanho da empresa, você não pode falar para Deus e o mundo que está acontecendo essa venda e tudo, tem que ficar mais restrito. Mas fale para quem precisa falar, porque você vai precisar de apoio, de pessoas boas, seja externo, seja interno. Então, se o empreendedor já é muito solitário na sua jornada, agora, então, depois que acontece mais isso, e você tem que focar no negócio e focar na venda também, é importante. Eu tive empreendedores meus que... Nath, resolve aí você com fulano de tal, eu não preciso nem olhar. Meu amor, você está vendendo a sua empresa. Você tem que estar aqui do meu lado para me falar se isso te dói e se isso não te dói. Mas eu não entendo nada do assunto, eu te explico. Mas que você vai ter que me dedicar tempo, você vai. Então, é mais ou menos isso que eu acho que é a dica. É uma fase da vida. Não tem a fase do vestibular? Você não tem que parar tudo que você está fazendo na sua vida, parar de sair, parar de fazer muito esporte, que você tem que se dedicar, porque aquela fase você tem que passar. Exato. É isso. É uma fase que você tem que passar. Depois que passou, passou. Mas você tem que parar um pouco para dedicar tempo a isso. Eu tenho alguns empreendedores que não dedicam tempo a isso. A gente dá nossos pulos, né?
o assessor do financeiro, o assessor jurídico, a gente tem que estar muito em sincronia, porque, Sim. cara, tá todo mundo lá pensando pro melhor, só que no final das contas não é a nossa empresa que a gente tá vendendo, é a empresa do outro, né? Então, tem coisa que a gente... Cara, eu não faria isso se fosse você, mas já que você quer fazer, vamos lá, né? Então, esse tipo de coisa que eu fico sempre... A dica, eu acho que é essa, né? Se rodeie de pessoas boas que vão te apoiar nos dias tristes e nos dias felizes, né? Então, Deus tem voadoras o tempo todo. Sim. Voadoras de cláusula, voadoras de situações da due diligence que aparece, voadoras no meio do caminho, divórcio. Uhum. Acontece, somos seres humanos, né? Mas eu gosto dessa brincadeira, né? Eu É gosto. legal, é Excelente. divertido. É divertido. Como é A que eu... gente sofre, mas é divertido. Exatamente. Eu falo que não é monótono, né? Então, todo dia tem uma coisa nova. Diferente. Uma coisa diferente não te deixa você entrar na zona de conforto, né? Legal. Então, eu acho que essa zona de conforto que todo mundo fala, eu queria, tipo... Eu realmente, quando me falaram a primeira vez, Nath, você é empreendedora? Aí eu não tinha entendido. Hoje em dia eu sei, né? Porque o empreendedor tá muito bem, tá muito baixo, tá muito bem, tá muito baixo. É meio isso, eu acho. Então é uma brincadeira gostosa, que a gente chora junto ruim, chora junto bom. Então, e eu vi algumas pessoas falando, Nath, eu teve um último empreendedor, só essa última história. Ele almoçava pão com manteiga, porque ele não tinha dinheiro. Teve um belo dia que eu vi, eu falei, você quer almoçar comigo? Eu pago. E aí ele vendeu a empresa dele muito bem vendida. Muito bem vendida, assim, tipo... Nossa, que maravilhoso, eu fiquei tão feliz por ele. E aí ele falou, Nath, sério, isso daí pra mim... E você sempre esteve comigo desde o D0, né? Que eu peguei o empreendedor, ele e mais um sócio. Legal. Então, você acompanhou toda a jornada... Então, foi muito maneiro tudo. E eu falei, não, mas foi maneiro eu ver a sua maturidade também desabrochar, né? Então, hoje em dia, é um bom gestor, é uma pessoa que realmente amadureceu junto com o processo todo, né? Então, também a gente está chegando lá já passando da metade da vida, né? Então, a gente vê isso. E eu gosto de ver isso. Eu gosto de acompanhar essa evolução também. Excelente. Então, quando eu pego um empreendedor muito, muito verdinho, ai, meu amor, você vai aprender tanto ainda. Tem muita coisa pela frente. E pode ser verdinho na área de M&A, tá? Não precisa estar verdinho de idade, né? Verdinho aquelas primeiras ansiedades. Cara, tem muita água para rolar, não se preocupe, né? Perfeito. Nath, muitíssimo obrigado. Foi João, excelente. Obrigado. Foi muito bom. Obrigado a você, ouvinte. Espero que tenham gostado. E espero encontrá-los no próximo episódio. Isso aí. Abraço. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.